Talvez você possa nem estar percebendo isso, mas o fim da escala 6 por 1 é de interesse seu, mesmo que você não seja CLT. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre o fim da escala 6 por 1. Esse assunto que tem tomado a internet ultimamente, e não só a internet, mas tem sido assunto de toda a classe trabalhadora daqui do país, porque a gente está prestes a conseguir esse feito. Quer dizer, talvez a gente esteja prestes a conseguir esse feito, porque a gente já chegou perto de conseguir esse feito antes. Mas agora a coisa está bem palpável e a gente precisa se organizar para garantir o fim dessa escala tão desumana para os trabalhadores brasileiros. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu acho muito difícil que você não tenha ainda ouvido falar sobre isso, sobre o fim da escala 6 por 1. Já tem um tempo que isso tem sido debatido e já tem um tempo maior ainda que isso tem sido lutado, mesmo que no off, para que seja conquistado. Mas vamos por partes, vamos falar aqui do... Vamos fazer um panorama antes, para depois a gente falar sobre o que está sendo lutado nesse momento. Talvez você já saiba como é, no momento, as escalas de trabalho que a gente tem previstas por lei aqui no Brasil. A gente teve a aprovação da CLT em 88, na Constituição de 88, onde foi estabelecido que os trabalhadores brasileiros, os trabalhadores aqui no Brasil, eles iriam trabalhar no máximo 44 horas semanais, não podendo exercer o tempo de 8 horas diárias e, né, caso, enfim, fosse passar desse tempo, aí teria que se pagar hora extra para o trabalhador. É isso que a gente tem atualmente. Isso foi uma conquista de 88, uma conquista que já tinha bastante tempo que ela estava sendo lutada, né, para ser conquistada. Então era uma conquista que já estava em voga já há bastante tempo, desde os anos 70 a gente tinha isso como uma luta forte aqui no Brasil, mas antes mesmo já tinham essas discussões. Antes da gente ter homologada a CLT com esse marco de 8 horas diárias e máximo de 44 horas semanais, a gente tinha pessoas trabalhando a exaustão aqui no Brasil. Mas esse feito não foi um feito apenas do Brasil. O mundo inteiro foi estabelecendo suas regras trabalhistas, aonde a jornada de trabalho normalmente é diminuída. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde os anos 30, eles seguem essa regra de 8 horas diárias e de 44 horas semanais, né? Mas essa regra de 8 horas diárias e 44 horas semanais, ela não deixa ali com que o trabalhador ele tenha muitos dias de folga, concorda comigo? Porque se ele pode trabalhar as 8 horas ao dia e ele tem que cumprir 44 horas semanais, isso significa que ele tem que fazer uma escala 6 por 1. E aqui que entra a questão da coisa. Primeiro, é importante dizer para vocês que existem vários empregos que trabalham menos do que essas 44 horas semanais, tá bom? 44 horas semanais foi estabelecido como um teto. O trabalhador não pode trabalhar mais do que isso. Se for trabalhar mais do que isso, ainda assim existe um limite e ele tem que ganhar pela hora extra do trabalho dele. Isso seguindo as regras da CLT. Né? Tem empregadores aí que não empregam por CLT, não. Para poder flexibilizar justamente essas regras. Fazer o trabalhador trabalhar a exaustão. Mas acontece que mesmo que tenha na CLT, já meio que faz o trabalhador trabalhar a exaustão. Porque se você tem que trabalhar durante 6 dias na sua semana e folga apenas em um dia da sua semana, você não tem tempo suficiente para você descansar. Você trabalha 8 horas ao dia, ou seja, provavelmente você acorda cedo, você tem o tempo de condução, a maioria das pessoas não mora tão perto do trabalho, né, principalmente nas grandes cidades, falando de grandes cidades no caso, então a pessoa, ela mora longe do trabalho, ela tem que pegar a condução, muitas vezes ela fica umas 2 horas do dia dela em condução, né? Ainda mais porque nas grandes cidades a gente tem aquilo que é chamado de cidades dormitórios ou regiões, bairros dormitórios, que são locais que as pessoas elas vão lá só para dormir, né? Que as suas casas,
acabam virando um espaço apenas para elas dormirem. Elas dormem naquele espaço, elas acordam, já tomam café da manhã, isso quando conseguem tomar o café da manhã, já tem que se arrumar logo para ir para o trabalho, tem que ficar de 1 a 2 horas, tem lugares que as pessoas ficam até 4 horas no dia delas em transporte público. Então ela vai ali, pega o transporte público, vai para o seu trabalho, cumpre as 8 horas do dia, depois volta para casa, pegando o trânsito de novo, engarrafamento, aí vai lá mais 2 horas no trânsito, de 1 a 2 horas no trânsito, para quando ela chegar em casa ela tá tão exausta, que ela não consegue aproveitar nada do momento em que ela chega em casa. Ela simplesmente vai cumprir com as obrigações do dia, muitas vezes, né, fazer comida, preparar o almoço do dia seguinte, vai tomar um banho, dormir, para no dia seguinte fazer tudo do mesmo jeito. E quando chega o dia dela de descanso, muitas vezes as pessoas elas não conseguem aproveitar esse dia. Muitas vezes elas estão tão cansadas que elas vão simplesmente dormir durante aquele dia inteiro, ou então elas não vão poder dormir durante aquele dia inteiro porque tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar de um parente que está acamado, que está com alguma doença, com uma enfermidade, aí tem que resolver questões de escola das crianças, aí tem que limpar a casa, né? E tem que fazer uma série de coisas ali para poder fazer com que a família continue funcionando. Então, é uma jornada de trabalho completamente desumana, porque é uma jornada de trabalho que tira das pessoas aqueles momentos de lazer, aqueles momentos para ela, aqueles momentos para aproveitar com a família, aqueles momentos para desestressar mesmo. Isso vai criando um ciclo de trabalho tão estressante que as pessoas vão adoecendo. E a gente tem coisas como burnout acontecendo o tempo inteiro. Que burnout nada mais é do que a pessoa pirar por causa do trabalho. A pessoa trabalhou tanto que a mente dela não aguentou mais, muitas vezes o corpo dela não aguentou mais, e ela pifa ali e precisa ficar um tempo ali no off, um tempo afastado do trabalho para se recuperar, para depois voltar para tudo aquilo de novo, até ter o seu próximo burnout. Tem muitas pessoas jovens, muitas pessoas na casa dos 30 anos, infartando por causa de jornadas exaustivas de trabalho. Ou seja, essa jornada desumana acaba com a vida do trabalhador, acaba com a vida pessoal do trabalhador. Laverne? Não. Laverne? Não. E é aqui que entra a discussão atual. Por que a nossa deputada Érica Hilton, do PSOL, ela entrou com uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Laverne, para de destruir as coisas. Uma proposta de emenda à Constituição que visa justamente acabar com a escala 6x1. A PEC que a Érica Hilton apresentou, ela é uma PEC bem boa, eu acho que poderia ser um pouco melhor, mas ela é uma PEC bem boa e ela tá ali mais pautada na realidade do que é possível, né? Mas é uma PEC que ela visa acabar com a 6x1, colocar com que os trabalhadores eles tenham no máximo 5 dias de trabalho na semana e folguem em 2 dias de trabalho, isso com uma carga horária de 36 horas semanais. O que dá em torno de... Laverne, para! Laverne, para! O que dá em torno de 7,2 horas ali, né? Dividindo assim certinho, provavelmente a maioria dos lugares ia colocar 7 horas, né? Para as pessoas trabalharem 7 horas e tudo, né? E aí que chegaria a umas 8 ali com horário de almoço e tal, né? Enfim. Mas sem horário de almoço seria isso. 7 horas ao dia, né? 7 horas e pouquinho ali ao dia, no máximo, fechando no máximo 5 dias na semana durante e folgando 2 dias. A Laverne me desconcentrou um pouco. Então seria isso que estaria na proposta de emenda à Constituição, lembrando que isso seria estabelecido como máximo. Mas a própria PEC da Érica Hilton já coloca ali que está aberto à discussão, né, para poder entender o que seria o melhor ali, né, enfim. Eu acho que é muito bom isso, mas esse aberto à discussão é que me preocupa um pouco, porque a gente sabe que quem é contrário vai fazer uma pressão para que seja mais do que 36 horas semanais, né? E aí a coisa pode não ficar tão maravilhosa quanto a gente gostaria. E é por isso que é importante que a gente vá para as ruas,
que a gente tome as ruas, que a gente faça pressão para que essa PEC seja aprovada do jeito que ela tá, ou então até com menos horas aí, mas menos horas eu não sou esperançosa não, porque, gente, o que eu queria mesmo, sabe, o que eu acho que seria o ideal para esse momento de sociedade que nós estamos vivendo, seria 30 horas semanais, né, 30 horas semanais, o que faria com que as pessoas trabalhassem durante 6 horas do dia delas, caso elas trabalhassem durante 5 dias na semana e folgando 2, ou então que elas, né, fechassem ali 7 horas e meia mais ou menos, trabalhando em 4 dias na semana e folgando em 3 dias. Esse para mim seria o ideal para o momento de sociedade que a gente vive aqui, né? E eu tô falando sobre o momento de sociedade que a gente vive aqui porque é importante entender o momento que nós estamos, porque essa é uma discussão desse momento aqui, sabe, de 2024. É o momento tecnológico que a gente está vivendo. Porque as pessoas, antigamente, elas trabalhavam. Gente, era assim, mais a exaustão ainda. Porque se com esse tempo de 44 horas semanais já é uma coisa absurda, antigamente as pessoas trabalhavam 70 horas semanais. Elas trabalhavam durante 12, 11 horas do dia delas. Então, realmente, elas voltavam para casa só para dormir. E mesmo, era só isso mesmo, e muitas vezes nem tinha dia de folga ainda, né? Só que à medida que a tecnologia foi avançando, esse tipo de exploração que o capitalismo sempre fez com as pessoas, desde o seu início, esse tipo de exploração foi sendo cada vez menos justificado. E por isso as horas de trabalho foram diminuindo, mas não diminuindo, porque o capitalismo achou que era bom diminuir. Não foram os patrões que lutaram para diminuir isso. Foi sempre o povo que lutou para diminuir isso. Foi sempre o povo que lutou arduamente e muitas pessoas morreram para conquistar esses direitos. Então, se as pessoas não tivessem lutado no passado, ainda hoje seria padrão que as pessoas trabalhassem 10, 11, 12 horas durante o dia delas sem direito à folga. Isso ainda seria tido como padrão. Mas a gente, né, sempre vai ter pessoas revoltadas com a situação atual que vão lutar para a mudança dela, ainda bem. E falando um pouco sobre como o capitalismo opera sempre para piorar a vida das pessoas, quando a gente vai falar sobre avanços tecnológicos, o que a gente sempre tem em mente é que a tecnologia vai melhorar a vida do povo. E quando você para pensar, o que muitas vezes ficções científicas que não são distópicas costumam mostrar sobre um futuro com tecnologia super avançada são máquinas trabalhando para as pessoas enquanto as pessoas podem aproveitar a vida delas. Isso seria possível, né? Porque à medida que a tecnologia aumenta, a gente vai diminuindo a quantidade de pessoas, a necessidade de pessoas em determinados trabalhos. Basta olhar para uma fábrica, o quanto de trabalho de fábricas que já foi automatizado, o tanto de trabalho que antes era feito por pessoas, que hoje em dia não precisa mais de pessoas fazendo, e sim robôs. Nesse momento da sociedade que a gente está vivendo, a gente está vendo isso avançando ainda mais, que a gente está vendo robôs cada vez mais tecnológicos sendo construídos, e a gente já tem robôs aí que conseguem até fazer atividades muito finas de seres humanos. Ou seja, no futuro a gente vai ter robôs podendo fazer a maioria dos trabalhos que a gente faz nesse momento, que são trabalhos mecânicos. Não estou falando de trabalhos criativos, mas estou falando de trabalhos mecânicos. Quando você para pensar a respeito disso, do cenário tecnológico que a gente está vivendo, você percebe que cada vez mais a gente vai precisar de menos pessoas exercendo determinados trabalhos. Se a gente precisa de menos pessoas exercendo determinados trabalhos, então a gente pode diminuir a jornada de trabalho dessas pessoas e a gente pode também pensar em trabalhos melhores para que essas pessoas ocupem. Mas da forma como o capitalismo opera, não. O capitalismo visa cada vez mais colocar as pessoas para trabalharem sempre mais, para elas gerarem cada vez mais lucros para aquelas pessoas que estão no topo. Ou seja, para os donos dos meios de produção. Então, não importa o quanto que a tecnologia avance dentro do sistema capitalista, os empresários não vão querer que os seus funcionários trabalhem menos. Vão querer que seus funcionários continuem trabalhando a quantidade que eles trabalham, continuem trabalhando até mais. E quando esses funcionários puderem ser substituídos por máquinas, eles serão substituídos por máquinas,
porque aquele trabalhador tem custos que uma máquina não teria. A máquina não precisa ganhar um salário, o trabalhador precisa ganhar um salário. Então a gente tem esses cenários acontecendo. Enquanto a tecnologia avança, as pessoas vão ficando cada vez mais precarizadas e tendo que trabalhar cada vez mais, o que é o oposto do que o avanço tecnológico, entre aspas, prometia pra gente. Eu digo entre aspas porque não é assim que as coisas funcionam em questão de promessa do avanço tecnológico, mas acho que deu para vocês entenderem o que eu tô falando aqui, né? Deu para vocês entenderem. É óbvio que a gente ainda tem vários trabalhos que precisam de seres humanos operando em todas as etapas. Eu não estou dizendo que isso não exista, tá, gente? É óbvio que existe. É óbvio que ainda existe trabalhos que necessitam de seres humanos em todas as etapas. Então, é óbvio que pessoas vão precisar continuar trabalhando em várias etapas de vários trabalhos distintos. E é aqui que entra o fim de jornadas exaustivas, porque não existe justificativa com a tecnologia que a gente tem no momento para que pessoas trabalhem à exaustão, mesmo quando a gente está falando de trabalhos onde as pessoas elas são requisitadas em todas as etapas daquele trabalho. Até porque se a gente tem cada vez mais pessoas precisando trabalhar menos em determinados setores, porque já tem máquinas que podem exercer aqueles trabalhos de, enfim, em algum nível, a gente tem mais mão de obra para poder exercer os outros trabalhos. Se a gente tem mais mão de obra, o empregador pode contratar mais funcionários para poder exercer aquelas funções em um horário que não fique exaustivo para nenhum deles. Óbvio que existem pequenos empresários aqui em questão que nem sempre podem contratar muita gente, não sei o que e tudo mais, mas é uma questão de ir se adaptando às leis trabalhistas que a gente tem, porque as leis trabalhistas têm que assegurar o bem-estar do trabalhador, para que não haja exploração daquele que tem mais poder, ou seja, o empregador para o empregado, que é quem tem menos poder. Esse negócio de o empregado negociar com o patrão, isso não existe. Isso definitivamente não existe, porque pouquíssimos patrões, pouquíssimos, vão ter consciência de levar as demandas daquele funcionário a sério. Ainda mais quando a gente tem tecnologia avançando cada vez mais, enquanto os trabalhadores vão ficando mais precarizados. A gente tem cada vez mais mão de obra disponível para que o empregador simplesmente substitua aqueles funcionários que, enfim, né, estão querendo negociar demais. Então a gente precisa sim do Estado colocando várias regulamentações para que os trabalhadores fiquem cada vez mais segurados de que eles não serão explorados. Com isso, com o avanço dessa discussão, a gente tem visto vários setores neoliberais inventando vários espantalhos. A gente tem visto muitas pessoas dizendo que se a gente diminuir as jornadas semanais de trabalho, vai ter demissões em massa. Bom, primeiro, a PEC ela não vai ser, né, sei lá, ela não vai ser aprovada hoje para amanhã isso já está valendo. A PEC, à medida que ela for sendo discutida, vai ser estabelecido um período de tempo para a PEC começar a valer. Um período de tempo justamente para que os empregadores consigam ajustar as suas empresas para que eles consigam atender a PEC, para que eles consigam atender aquilo que foi estabelecido na PEC, de preferência, né? Essas 36 horas semanais, eu queria que menos, mas estou sendo realista. Acho que no momento aqui no Brasil seria 36 horas, mas deveria ser 30. A gente tem países que estão começando a implementar 30 horas semanais e que está funcionando bem. Mas enfim, vamos lá, né? Existe um período de tempo para as empresas conseguirem se adaptar àquilo que vai ser exigido na PEC. Não é aprovou hoje, amanhã já está valendo. É aprovou hoje, vamos dar um tempo para vocês se adaptarem para que no dia tal, daqui a tal período, a PEC esteja valendo e você tenha que já ter estabelecido a sua empresa para que você consiga contratar pessoas apenas por 36 horas e que para os seus funcionários já estejam trabalhando apenas 36 horas semanais, com no máximo 5 dias de trabalho para terem pelo menos 2 dias de descanso. Então existe um preparo. Não vai acontecer isso de desemprego em massa, de demissões em massa, isso não vai acontecer. Isso definitivamente não vai acontecer. Isso é um pânico que a direita fica jogando para ver se os trabalhadores ficam contra a conquista de um direito que é do interesse deles.
Foi assim quando começou a ser implementado o 13º salário. A gente tinha várias matérias de jornal dizendo que isso iria quebrar os patrões, que os patrões não iriam mais conseguir pagar os funcionários, já que eles teriam que pagar um salário a mais para eles e, portanto, empresas quebrariam e pessoas seriam demitidas. Não aconteceu isso. A gente teve esse mesmo tipo de alarmismo sendo feito quando a gente começou a ter a jornada de trabalho que a gente tem atualmente, 44 horas semanais, em vez das anteriores que a gente tinha, em vez das pessoas terem que trabalhar 50, 60 e por aí vai de horas semanais. As pessoas diziam que se diminuísse a carga de trabalho, se diminuísse os horários, os patrões iriam quebrar e muitas pessoas seriam demitidas. Isso não aconteceu. Aconteceu demissões em massa por avanço de tecnologia, sim, mas não por conquista de direitos da classe trabalhadora. Mas a gente tem como assegurar maneiras de fazer com que não aconteça também esse tipo de demissões em massa. Maneiras essas que eu não preciso dar resposta aqui para vocês porque eu não sou guru de nada não, mas que tem que ser estudadas pelo governo federal, tem que ser estudadas pelos nossos deputados e senadores, em conjunto com os movimentos sociais de trabalho, porque a gente precisa ter políticas que garantam pleno emprego. A gente precisa ter políticas que garantam que as pessoas vão conseguir trabalhar nessas 36 horas semanais e que os patrões vão conseguir manter as pessoas nessas 36 horas semanais. A gente precisa de políticas que assegurem isso. Então não é simplesmente aprovar a PEC pronto, a gente precisa dessa PEC aprovada, mas a gente também precisa de medidas para impedir que patrões saiam demitindo as pessoas. E sim, isso é possível, porque se foi possível fazer isso quando a gente diminuiu a jornada de trabalho para 44 horas semanais, a gente consegue fazer isso de novo ao reduzir a jornada de trabalho para 36 horas semanais, e a gente vai conseguir fazer isso de novo caso a gente reduza a jornada de trabalho para 30 horas semanais, que é o que eu acho que deveria ser o ideal. Então, não caiam na conversa desses políticos do PL, desses políticos de partidos de extrema direita, desses empresários super grandes aí que estão querendo explorar as pessoas, porque o único motivo para alguém ser contra o fim da escala 6x1 é se essa pessoa explorar trabalhadores em escala 6x1. Ou então, se a pessoa ela realmente não souber direito o que isso significa, acabar caindo nas mentiras que os patrões inventam, né? Porque muitas vezes o povo cai nessas mentiras mesmo, porque fica com medo de não ter mais emprego, já que emprego não tá lá muito fácil de se ter, né? Então as pessoas acabam ficando com esse medo, mas não tenham medo. Todas as conquistas, todos os direitos trabalhistas foram adquiridos à base de pressão popular. E é a pressão popular que eles vão querer minar. E é justamente por isso que é importante que você que está me assistindo esteja nas ruas no dia 15 de novembro, no dia do feriado, para lutar pelo fim da escala 6x1. A gente vai ter várias manifestações acontecendo no Brasil inteiro, então procura saber quando, como que vai ser as manifestações aí, onde você mora. E o quando, eu já disse o dia, mas o quando que estou falando aqui também é de questão de horário, aonde que vai ser a concentração e tudo mais. Dá uma pesquisada, vê se você consegue achar essa informação, porque essas manifestações vão acontecer no Brasil inteiro e é muito importante que você vá para fazer essa pressão. E mesmo que você não trabalhe por meio de CLT, eu, por exemplo, não sou CLT, né? Isso daqui que eu faço é um trabalho até precarizado, mas enfim, é importante que você vá para as ruas, é importante que você lute pelo fim da escala 6x1, porque a escala 6x1 é desumana. E você não precisa lutar apenas por aquilo que vai te beneficiar diretamente. Você precisa lutar por aquilo que vai beneficiar a sociedade diretamente. Até porque, em algum momento, você pode estar trabalhando em CLT e você vai agradecer se a gente tiver uma escala que seja de, no máximo, 5 dias da semana trabalhados. Uma escala de, no máximo, 36 horas semanais. Então, vá para as ruas, lute, faça pressão nas redes sociais, faça pressão para que os deputados aprovem essa PEC, para que ela avance para o Senado. E quando ela for para o Senado, faça pressão para que os senadores aprovem. Até porque a gente tem uma outra PEC de 2015 que tem essa mesma visão, que fala exatamente sobre essa mesma coisa, que estabelece também 36 horas semanais, que está ali parada no Senado. É a PEC número 148 de 2015, que foi feita pelo Paulo Paim. Ela está lá desde então,
parada no Senado. Então é importante que a gente não deixe com que essa PEC da Erika Hilton fique parada no Senado também. Vamos para as lutas. E antes que eu me esqueça, você tem que se lembrar que quem está lutando por você é uma travesti. Quem colocou essa PEC para jogo, atualmente, agora, em 2024, foi uma travesti. Foi a Erika Hilton. Lembre-se disso quando você encher sua boca para falar que pessoas de grupos minoritários são simplesmente identitárias e tudo mais, tá bom? Lembre-se disso aí. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais assim de convocação popular. E eu espero ver vocês dia 15 nas manifestações. Comenta aqui embaixo o que você acha. Coloca um emoji aqui de algum profissional, qualquer profissional. Tem vários emojis de profissão. Coloca aqui um emoji de alguma profissão pra, né, ser assim uma coisa mais trabalhista aqui. Direitos do trabalhador. Então coloca aqui um emoji desse caso você não tenha o que falar. E também não se esqueça de copiar esse link e distribuir por aí. E também de dar o seu like e se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!